Olá, Adriana, tudo bem? Tudo bom? Então, como que você está se sentindo um pouquinho distante da escola agora? Ah, tá complicado, né? Quando a gente tá na escola é aquele negócio, quero ir pra casa, mas quando a gente tá em casa a gente sente falta, ainda mais a gente que tá terminando agora o ensino médio e vai partir pro Enem e pros vestibular, tá sendo bem complicadinho. O que você mais sente falta da escola presencial? O presencial, a gente tem bastante informação, mas a gente consegue bastante explicação, a gente consegue sugar mais do professor. E na aula à distância, a gente não consegue ter essa sugação, essa troca de informação professor e aluno. Essa Uhum, é o que tá tendo mais dificuldade, a mais falta, assim, sabe? entendi. Essa interação humana, a relação interpessoal. Isso. A troca E, de informação, troca de aprendizagem também. uhum. Você vê pontos positivos nas aulas não presenciais, Adriana? Sim, ainda mais agora na pandemia, né? Como a gente ficou um período parado, né? Teve alguns dias que a gente não teve aula, é bastante complicado. E ainda mais assim, as aulas EAD veio para ajudar a gente nesse momento, até pra gente não perder o ano, né? Uhum, E também não ficar sem aprendizagem, igual eu falei, a gente que tá no terceiro ano do ensino médio, que tá, eu no caso no quarto, mas que tá saindo do colégio agora, que tá saindo pra ir pra uma outra, entrar numa faculdade, fazer alguma coisa, ajuda bastante, porque a gente por sozinho é difícil. Então, tendo alguém aí para mandar o conteúdo, para fazer a gente fazer, fica mais fácil. Então, esse é um dos pontos positivos da aula à distância nesse momento. uhum. E como tem sido a rotina da aula à distância? Como que você tem se organizado? Assim, como os horários não são o mesmo que da aula, né? Tem aulas que são outros horários. A... Fica mais complicado, porque a gente estava acostumado com aquilo, mas dá para se organizar. Agora, quem, assim, como eu não tenho 18 anos ainda, eu não posso estar no comércio, então eu teve que me afastar. Porém, a minha prima trabalha comigo, estuda à noite. Ela trocou o horário. Então acaba ficando difícil assistir naquele momento, aí tem que assistir depois e acaba acumulando algumas coisas, né? Mas a gente consegue dar uma se virada, mas tá tranquilo nessa parte. Você estabeleceu uma rotina, criou horários do Isso, para dia para se estudar. dedicar, Isso. certo? Desse material que a secretaria e os professores que estavam com você agora, que estão interagindo com vocês no Classroom, vocês têm procurado materiais extras na internet também? Ou vocês se limitam às atividades e os conteúdos que são postados pelos professores? Falando por mim, Uhum. Adriana, eu, quando eu não entendo a pergunta ou o conteúdo, eu copio, colo, jogo no YouTube, assisto uma aula extra e tento entender o que eles estão passando para mim, sempre buscando entender o que eles querem me passar. Falando Entendi. por mim. Agora, tem gente que é mais complicado nessa parte, né? Gente que só vai no empurrão e faz somente aquilo que tá ali no Classroom. Por isso que é importante estabelecer a rotina de estudos, né, para que vocês consigam se organizar dentro do tempo de vocês. E você vê alguma dificuldade ou consegue destacar as principais dificuldades que você encontra nas aulas não presenciais agora? Assim, como a gente está recebendo material do Paraná, da Escola Paraná e dos nossos professores, algumas atividades estão acumulando bastante. O problema está sendo atividades em excesso e o prazo de entrega, que estão sobrecarregando a gente. Eu não estou trabalhando, eu estou dando conta, porém, quem está trabalhando? Às vezes não está dando conta de fazer tudo aquilo que está sendo entregue na aula em AD. Não consegue assistir todas as videoaulas, não consegue fazer todos os trabalhos. Então, isso está sendo uma coisa fora de mão para quem tem a sua rotina ainda, para quem está trabalhando, para quem está fazendo alguma coisa. É possível que, acredito, a gente acredita, né, que no próximo trimestre, que a gente já vai ter passado por essa fase de implantação da ferramenta, isso já esteja mais normalizado, nós, professores e os alunos também já terão desenvolvido uma rotina de estudos e de trabalho mais efetiva, né, em relação Uhum. a essa questão da organização, da quantidade de material e tempo.
Mesmo porque a gente entrou um pouquinho, né, muitos alunos entraram um pouquinho depois, né, já das aulas acontecendo. Isso, daí as atividades já ficou um pouco acumulada. Eu Uhum. mesmo fui uma, porque eu não estava sabendo que estava sendo postado, então acabou ficando meio que acumulada algumas atividades. Foi aí um período para se organizar. Certo, mas você já conseguiu dar conta Isso, dessas já atividades? normalizou. Uhum. Tem alguma aula ou alguma experiência bacana nessas aulas EAD que você gostaria de destacar para a gente? Assim, as aulas em AD, na parte dos professores, eles são muito bacanas. Os que estão dando aula lá são bem bacanas. O tempo que eles deixam para as atividades, a explicação está sendo legal. Assim, tá tranquilo nessa parte. E os professores interagem bastante com a gente, mesmo não conseguindo fazer aquela interação de ser humano para ser humano, mas tá sendo legal, tá sendo bacana as aulas em AD. Uhum. E eu gosto muito de física, de química. Então os professores são extraordinários, são muito bom, bacana. Quer relatar alguma experiência bacana de questão de organização das salas, da organização das atividades que você achou interessante? Olha, assim, pra mim tá sendo normal, assim, quadro, joga lá, explica. Então, assim, tá sendo normal, tá sendo como se estivesse na sala de aula, mas através do computador, através da tela. Uhum. Do curso técnico, a gente tem uma situação um pouco diferente do ensino, Isso. né, do ensino Não tá... do fundamental e do médio regular, que as aulas das disciplinas de informática estão sendo preparadas pelos próprios professores do colégio, né? Como Sim. que vocês têm percebido essa entrega, essa preparação? Vocês têm gostado dessa experiência com os professores? Porque as disciplinas, principalmente do curso do quarto ano, da turma do quarto ano, já são mais avançadas e mais práticas de laboratório, né? Os professores, exemplo, o Carlos, esses professores estão sempre ali, estão online, tira dúvida, estão sempre postando, sabe, as atividades, manda material. Isso tá sendo bem bacana da parte deles. Mas, assim, tá tranquilo. Agora, assim, aulas, porque eles estão mandando atividades e textos, né? A gente vai por si e tenta entender. Com relação a... Hoje nós estamos fazendo uma Meet, né? Uma Uhum. reunião através de um aplicativo. E você acredita que aulas assim seriam bacanas? Vocês Seria. conseguiriam marcar, por exemplo, um determinado horário para que esse professor desenvolvesse a aula da forma como nós estamos conversando aqui? Seria ótimo. Uhum. Seria muito bacana. Tem algum recado para enviar para os professores, para os funcionários da escola? Uma sugestão que eu tenho é para os professores, os nossos professores, criar um vídeo aqui, como a gente está criando no Google Meet, e fazer assim, interação, ver de onde que o conteúdo para a gente parou, aonde a gente está tendo maior dificuldade, e passar para a gente como eles, assim, como eles veem, como eles querem que a gente estudem esse conteúdo. Seria bem bacana. Vocês gostariam dessa interação? Isso. Uma coisa bacana entre professor e aluno, né? Que tá na sala todo dia com a gente. Aquilo que nós já estávamos acostumados em fazer, né? Isso, seria uma coisa bacana. Legal. Adriane, eu quero agradecer a tua participação, a sua disponibilidade, né? E a gente se coloca também à disposição para tirar as dúvidas de vocês, né? Mantendo o nosso distanciamento social. Né? E ficando em casa, estudando, a gente orienta que vocês desenvolvam as atividades da melhor forma possível, né? Que vocês entrem, mantenham esse canal produtivo de conversa com os professores no dia a dia, né? Em tirar essas dúvidas que você mencionou. Acredito que a gente vai melhor ajustar essas dificuldades que, como você é do curso de informática, bem entende que esse é um processo de adaptação, né? E que a gente vai conseguir alcançar uma melhoria nesse processo. No retorno das atividades, né? As atividades presenciais, a gente também vai encontrar algumas formas de corrigir essas dificuldades que
a gente acaba encontrando no EAD algo que nós não estávamos acostumados, mas em função do momento, né, é a melhor coisa que nós temos agora, né? Mas bacana, muito obrigado. Por nada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.